Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG. Começa agora o Estação Esportiva. As notícias do mundo do esporte de um jeito que você nunca ouviu. Boa noite a você, ouvinte, que está ligado na Universitária pelos 870 AM do seu rádio ou conectado pelo nosso site www.radio.ufg.br. Está começando agora o Estação Esportiva, uma produção dos estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Goiás. E quem vai estar com você nesse início de noite de terça-feira sou eu, Mariana Siqueira, hoje acompanhada de Ildeu e Youssef. Boa noite, Ildeu. Boa noite, Mariana. E no programa de hoje você vai acompanhar uma entrevista com Luciano Cabral, diretor da Confederação Brasileira de Desportos Universitários, a CBDU. Vamos saber também quais foram os indicados ao prêmio de melhor do mundo pela FIFA. Além disso, vamos conferir as principais notícias do que está acontecendo no futebol goiano. Tudo isso e muito mais você acompanha na sequência do Estação Esportiva de hoje. Futebol goiano. Vamos começar o quadro do futebol goiano falando do Vila Nova. O Tigre entrou em campo ontem à noite pelo Brasileirão da Série B, para enfrentar o Oeste pela 25ª rodada. Atuando diante de um pouco mais de 8 mil torcedores, o Colorado empatou com o rubro-negro de Itápolis em 1-1. Ao final da partida, o elenco vilanovense saiu vaiado de campo. Foi um jogo de dois tempos distintos. Os primeiros 45 minutos do duelo teve certa predominância do Vila. Apesar de ter maior controle do jogo, o Tigrão não conseguia encontrar os espaços na defesa adversária. Com poucas chances claras para ambos os lados, a etapa inicial terminou sem que nenhuma das equipes balançasse a rede. Mas depois do intervalo, o jogo voltou bastante movimentado. Logo no primeiro minuto da etapa final, o Tigrão assustou em uma cabeçada perigosa de Vinícius Leite, que desviou o bom cruzamento de Moacir. Mas aos 8, Alain Mineiro de pênalti colocou o Vila em vantagem. Atrás no placar, o Oeste foi em busca do empate e aos 18 minutos em cobrança de falta, Mazinho apareceu por trás da defesa e de primeira balançou as redes, deixando tudo igual no Serra Dourada. Com o empate, o Vila chegou a 37 pontos e permanece na 8ª posição sem conseguir se aproximar do G4. O meia, Alain Mineiro, em entrevista ao final da partida, lamentou o empate contra o Oeste. De acordo com o jogador, ficou um sabor de derrota, já que o Vila perdeu uma grande oportunidade de sair com a vitória. Pois é, e o treinador Emerson Maria, na entrevista coletiva, admitiu que a equipe caiu de produção quando levou o gol de empate. O comandante também citou o desgaste físico após a partida contra a Ponte Preta na última sexta-feira. E hoje, em entrevista coletiva no centro de treinamentos, o lateral Maguinho falou a respeito do resultado da partida contra o Oeste. Vamos ouvi-lo. Até o que falar nesse momento é difícil, né? O torcedor ele não quer ouvir palavras, ele quer a vitória, né? É um pouco complicado. A mesma sensação do torcedor é a minha. Eu queria muito ter ganho um jogo, não conseguimos. Pós-jogo eu fui dormir só hoje, 6 horas da manhã. Aí você passa a noite todinha martelando, aquela bola podia ter entrado, aquele cruzamento podia ter sido melhor, em tal momento podia ter chutado. A gente não tem muito o que falar ao torcedor. A gente tem mais que pedir o apoio do torcedor e que acredite, né? A gente sabe que pós-jogo o torcedor fica bravo pelo empate, mas não faltou empenho, não faltou garra, não faltou entrega. A gente só pede que ele nos apoie. Tem mais um jogo dificílimo no sábado e vamos precisar muito do nosso torcedor. Você ouviu aí o lateral Maguinho e o próximo compromisso do Vila Nova é diante do Coritiba no sábado, às 9 da noite, novamente no Serra Dourada. E Emerson Maria não vai poder contar com Alain Mineiro e Vinícius Leite, que foram suspensos pelo 3º cartão amarelo. Agora vamos falar do Goiás, o Verdão que hoje dá início a uma sequência de 2 jogos seguidos longe de Goiânia, visando encurtar a distância para o líder do campeonato.
O time esmeraldino vai encarar o Guarani logo mais às 7h15 da noite no Brinco de Ouro, em Campinas. E para esse duelo, o técnico Ney Franco não vai poder contar com o lateral direito Alex Silva e nem com o zagueiro Victor Ramos, ambos suspensos pelo 3º cartão amarelo. Sendo assim, o provável Goiás para o duelo contra o Brugge Campineiro tem Marcos no gol, Kaique Sá, David Duarte, Edi Carlos e Hernandes na defesa, Gilberto Júnior, Giovani e Renato Cajá na meiuca, Michael, Rafinha e Lucão compõem o setor de ataque. O Verdão espera manter a boa fase na Série B e vencer mais um concorrente direto. Se isso acontecer, o time goiano pode assumir a vice-liderança caso o CSA tropece na rodada. A arbitragem para o duelo de Alviverdes vai ter no apito Diego Pombo Lopes, Jucimar dos Santos Dias e Paulo de Tasso Brelgada Gussen são os auxiliares. Vamos falar do Atlético, o Dragão, que daqui a pouquinho, às 7h15 da noite, vai enfrentar a Ponte Preta no estádio Antônio Ascioli, aqui pertinho da sede da Rádio Universitária, em busca da reabilitação no Campeonato Brasileiro. É isso mesmo, e em entrevista na tarde de ontem, o comandante Cláudio Tencati falou a respeito. Foi uma derrota difícil, foi uma derrota dura, sim, mas a gente tem que reagir rápido, a competição exige isso, até porque já temos 3 jogos na semana, a gente enfrenta amanhã a Ponte Preta e já na sequência viajamos contra o Oeste. Então a competição ela não estava exigindo agrupar rápido, se reorganizar rápido, tirar as nossas convicções, corrigir os erros, como a gente já fez isso ontem, corrigimos várias questões de erros táticos que tivemos contra o Londrina, né, e de postura, para que a gente contra a Ponte Preta amanhã tenhamos uma postura diferente, um equilíbrio tático muito maior e agressivo, construa mais jogo e que a gente possa ser efetivo e pontuar em casa e vencer, que é a nossa ideia. O Atlético entra em campo pressionado, já que vem de uma goleada para o Londrina. Com 37 pontos, a equipe ocupa a 7ª posição. A derrota na última rodada fez com que o clube goiano saísse da zona de acesso à elite do futebol brasileiro. O treinador Cláudio Tencati reconhece que o Dragão pagou um alto preço por ainda não ter conseguido criar uma gordura em termos de pontuação. Por isso, apontou a realização de mudanças na escalação, mas não antecipou quais alterações vão ser feitas na equipe. Nós teremos mudanças, né? O quais e quantas, né? Ainda a gente vai deixar isso no ar. Até mesmo porque do lado de lá está estudando muito Atlético, não quero deixar muito aberto essa questão. O Chamusca está assumindo o clube, né? O comando técnico, e com ele inclusive foi o João Paulo, né? Que trabalhou aqui no Atlético e que conhece muito bem o Atlético. Então nós vamos ter que criar algum, de repente, fator surpresa, né? Ou não, mas eu vou deixar isso no ar. Sendo assim, a provável formação do Atlético para o duelo contra a Macaca tem Jefferson no gol, Jonathan, Gilvan, Oliveira e Mascarenhas na defesa, Pedro Bambu, João Paulo e Thomas Basto no meio-campo, Júlio César, André Luiz e Renato Kaiser no ataque. O duelo dos postulantes ao G4 vai ser apitado por Antônio Dibi Moraes, auxiliado por Fábio Pereira e Rogério de Oliveira Braga. Além do futebol. Além do futebol. Além do futebol. Goiânia vai ser a sede do Campeonato Mundial Universitário de Wrestling. As competições vão começar amanhã e ir até o dia 9, no domingo. O evento é da Confederação Brasileira de Desporto Universitário, a CBDU, em conjunto com a Federação Goiana de Desporto Universitário. Hoje aconteceu a cerimônia de abertura no ginásio Rio Vermelho. E para saber um pouco mais sobre esse esporte de lutas e sobre o Mundial, a repórter Daniela Versiani conversou com o presidente da CBDU, Luciano Cabral. Primeiro quero dizer que é um prazer falar com vocês da Rádio Universitária. Eu sou Luciano Cabral, presidente da Confederação Brasileira do Desporto Universitário e vice-presidente da Federação Internacional do Esporte Universitário. Sim, Luciano, e agora que você se apresentou, eu gostaria que você falasse um pouco para o público o que é o wrestling, porque vai ter o Campeonato Mundial Universitário agora em Goiânia. Eu gostaria que você deixasse o público a par sobre esse esporte, para as pessoas que conhecem saber mais e para quem não conhece, passar a conhecer. O wrestling é uma competição, é uma modalidade de luta, uma modalidade de combate, né? Tem 2 categorias, a luta greco-romana
americana e a luta livre. É uma modalidade olímpica, onde o Brasil vem se desenvolvendo bastante e que nós vamos ter a partir de hoje aqui em Goiânia o Campeonato Mundial Universitário, que reúne alguns dos principais atletas de wrestling do Brasil e do mundo. Nós vamos ter aqui aproximadamente 130, 140 atletas de cinco continentes, então a gente tem uma representatividade muito boa a nível internacional nessa edição. É a primeira vez que o Mundial Universitário vem ao Brasil. Então, para quem gosta de esportes de maneira geral, mas especificamente dos esportes de luta, de combate, e claro, os praticantes adeptos do Oeste, é uma oportunidade de ver o melhor da modalidade, o melhor que nós temos a nível mundial da modalidade, aqui em Goiânia, durante essa semana, a partir de hoje, no ginásio Rio Vermelho, lembrando sempre ao público que a entrada é franca. A entrada é gratuita, não precisa pagar nada, basta se deslocar até o ginásio e assistir uma competição internacional de altíssimo nível com atletas que já participaram, inclusive, de Jogos Olímpicos. É um evento muito grande aí, né? A entrada é franca, muito bom então você ter falado isso. E aproveitando o gancho, eu gostaria de saber por que Goiânia foi escolhida para ser a sede da competição esse ano? Olha, esse é um processo que demorou 5 anos. O Estado de Goiás candidatou há 5 anos atrás para realizar esse evento e faz parte de todo um projeto que o governo do Estado de Goiás, com a Federação Goiana de Esportes Universitários, o qual o presidente é o Luzimar Santos, eles traçaram para fomentar o esporte dentro do ambiente educacional aqui no estado de Goiás. Assim, na sua visão como presidente, qual o papel social do esporte como inclusão no ambiente universitário? Eu não falo só no ambiente universitário, né? O esporte, de maneira geral, é a principal ferramenta de inclusão, é a principal ferramenta para atrair os jovens para a educação, para a formação, para o seu desenvolvimento pessoal. No âmbito universitário, é a continuidade desse processo. Nós não entendemos uma outra forma de educar as nossas crianças, os nossos jovens, a nossa população, de formar uma população mais qualificada, usando o instrumento de esporte que não seja dentro do ambiente educacional. Então, o esporte ele tem que passar pela escola, tem que passar pela universidade, e aí os cidadãos brasileiros, a nossa população de maneira geral, utilizando o esporte, ou praticando o esporte e estudando, ele vai ter sua formação completa. Durante esse percurso, se eles tiverem uma performance diferenciada acima da média, eles poderão ser também campeões mundiais universitários, campeões olímpicos, campeões mundiais de suas respectivas modalidades. Mas nós teremos campeões com formação. Isso trata de diversas questões que são críticas do esporte nacional, como a formação dos atletas, o pós-carreira, o desenvolvimento do atleta de performance no seu ambiente de trabalho, depois da sua fase de atleta. A gente tem essas questões e o esporte universitário trata muito disso. Mas a gente também trata muito da base também. Trazendo esses atletas, fazendo esses eventos, a gente estimula que os universitários, e aí a gente falando especificamente do público universitário, que os universitários pratiquem esporte durante a sua jornada acadêmica, durante a sua fase, seu período de estudante universitário. Isso é muito importante para a saúde, para a inclusão social, para o seu desenvolvimento pessoal, os seus relacionamentos, para trabalhar questões de liderança, que vai influenciar bastante quando eles vierem a ser profissionais de uma certa elite do nosso país, porque, infelizmente, os que têm acesso ao ensino superior ainda compõem uma certa elite do país, o ensino não chega a todos. Então, são aspectos que a gente avalia e, formando ídolos no esporte, trazendo grandes eventos, a gente estimula mais pessoas a praticar esporte dentro do ambiente universitário, dependendo da sua performance e do seu nível esportivo. E você falou, né, que o evento vai ser de graça e tudo mais, quem quiser ir acompanhar pode ir assistir. Então, assim, sabendo que estamos no país do futebol, qual que é o engajamento do público com o wrestling? Olha, tem crescido bastante. Tem crescido bastante até porque não são apenas os praticantes adeptos do wrestling que se interessam pela modalidade. As pessoas que, em geral, que praticam esportes de combate, esportes de lutas, as artes marciais, elas se interessam porque acabam se assemelhando, se identificam e acabam comparecendo. Mas a gente queria convidar a população em geral para acompanhar o evento. Aqui no estado de Goiás, em Goiânia, tem um movimento muito forte das associações atléticas. Aqui tem baterias, que tem cheerleaders, que tem charangas, que tem torcida, enfim, são pessoas que fazem o movimento de esporte dentro da universidade, entre jogos internos das universidades, intercursos. A gente queria convidar essas pessoas que venham para o ginásio, venham interagir com a CBDU. Nós estamos, inclusive, fazendo algumas promoções de kits, de uniformes, de bolas para os atletas que participarem ativamente, para que eles venham não só prestigiar o wrestling, o Mundial do Wrestling, mas também se aproximar do movimento do esporte universitário, nos conhecer, interagir com a CBDU, para que a gente possa fomentar cada vez mais o esporte dentro da universidade,
para que a gente tenha cada vez mais universitários praticando esporte em nosso país. O MEC, por exemplo, ele deve incluir nos seus critérios de avaliação a obrigatoriedade de cada instituição de ensino superior ter um equipamento esportivo. Esse equipamento, obviamente, deve ser proporcional ao número de alunos. Então, se você tiver uma faculdade com 1.000 alunos, você pode ter um clube de xadrez, um espaço para o tênis de mesa, um dojo. Se você tem uma universidade com 20.000 alunos, você tem que ter ginásio, tem que ter piscina, tem que ter pista. E aí também, atrelado a essa necessidade de equipamentos esportivos, o MEC também deveria exigir a obrigatoriedade de ter os programas de esporte. Mesmo que você não seja da equipe da sua universidade, a instituição tem que prover, tem que ofertar a prática de esporte. E aí fica a critério do aluno. O aluno não deve ser obrigado a praticar atividade física como era no passado, mas ele deve ter o direito, e se quiser praticar atividade física, a universidade prover, porque a universidade deve ter os programas de esporte. Então são questões que são fundamentais para o fomento do esporte dentro do ambiente universitário, que a gente vai levar ao Conselho. Além, claro, de fazer toda a discussão do esporte nacional, que passa pelo Conselho, e agora a Federação vai poder fazer parte desse grupo seleto que discute, que trata, que vota sobre isso. Luciano, então é isso. Se você quer falar mais alguma coisa, mais algum adendo, alguma coisa que eu não te perguntei. Queria agradecer a vocês e fazer o convite para que vocês, durante a semana, venham prestigiar o evento, venham assistir conosco, venham divulgar, e também aproveitar todos os ouvintes e, mais uma vez, reforçar o convite para assistir a competição durante esses dias. E hoje, até domingo, nós estaremos lá no Rio Vermelho, com o Campeonato Mundial do Oeste, entrada livre, e fica o convite para que a população do estado de Goiás, e especificamente de Goiânia, da cidade de Goiânia, venha prestigiar mais um grande evento realizado aqui nessa belíssima capital do estado de Goiás. No ar, Estação Esportiva, o programa de todos os esportes. Na Universitária, são 6 horas e 47 minutos. Futebol pelo mundo. Você acabou de ouvir a entrevista com o Luciano Cabral sobre o wrestling, que vai acontecer a partir de amanhã no ginásio Rio Vermelho. E agora a gente vai falar sobre a FIFA, que anunciou nessa segunda-feira os finalistas do prêmio The Best de 2018. O troféu coroa anualmente os melhores jogadores e treinadores do futebol masculino e feminino. A cerimônia elege também a Seleção do Mundo, conhecida como FIFA Pro. Apresenta prêmios para entidades que promovem o fair play e para a melhor torcida, além de coroar o gol mais bonito do ano com o já consagrado Prêmio Puskás. Pois é, e a escolha dos concorrentes ao The Best FIFA acontece através de uma votação combinada. O prêmio é decidido entre o público, através do site da entidade, jornalistas, capitães e treinadores das seleções filiadas à federação. É isso aí, e os indicados para a etapa final do The Best FIFA 2018 são o croata Luka Modric, o egípcio Mohamed Salah e, claro, o atual detentor do troféu, Cristiano Ronaldo. Deu o que falar nessa seleção, e a grande surpresa foi que pela primeira vez em 11 anos, Lionel Messi ficou fora do pódio. O argentino disputou as finais do prêmio desde 2007 e ganhou o troféu em 5 ocasiões. Parece que a dinastia Messi-Cristiano do The Best FIFA está chegando ao fim. É isso mesmo, Mariana. E no futebol feminino, para a nossa alegria, a brasileira Marta volta a ser indicada entre as finalistas. A alagoana disputa o troféu com a norueguesa Ada Högberg e a alemã Jennifer Marozan, que jogam no Lyon da França. Marta joga no Orlando Pride e comemorou muito quando soube que estava entre as 3 finalistas. Ainda em atividade, a atacante de 35 anos se consagra como uma lenda do futebol. Marcou 98 gols pela seleção brasileira, superando até o Pelé, e essa indicação mostra a qualidade do futebol que apresenta atualmente e, diga-se de passagem, é sua 14ª participação no The Best FIFA e ela já papou 5 troféus. Grande Marta! Os indicados para disputar o troféu de melhor goleiro, prêmio que foi criado no ano passado, foram o belga Courtois, do Chelsea, o francês Lloris, do Tottenham, e o dinamarquês Schmeichel, do Leicester. O atual detentor do prêmio é o italiano Gianluigi Buffon. A FIFA também divulgou a lista dos treinadores que concorrem ao prêmio.
o francês Zinedine Zidane pela atuação ao levar o Real Madrid a mais um título da Champions League. O treinador da Croácia, Zlatko Dalic, vice-campeão do mundo, e cooperou o milagre ao assumir um time na última hora. E o terceiro concorrente é Didier Deschamps, campeão da Copa do Mundo pela seleção francesa. O gol mais bonito do ano, sempre esperado no The Best FIFA, e é uma marca do evento. Esse ano tem a participação de um belíssimo gol de voleio do meio Arrascaeta do Cruzeiro pelo Mineirão. O prêmio Puskás é decidido através de voto popular no site da FIFA. São 10 gols indicados e a lista conta com lances da Copa do Mundo, da UEFA, como a famosa bicicleta de Cristiano Ronaldo contra a Juventus, gols de Messi, Salah, dentre outros. Os gols estão disponíveis para apreciação e votação no site da entidade. Dê uma conferida lá que vale a pena. O resultado final e a cerimônia de premiação acontece no dia 24 de setembro em Londres, na Inglaterra. E vale lembrar que o prêmio leva em conta o desempenho dos profissionais da bola durante a temporada de 7 de junho de 2017 a 15 de junho desse ano. Brasileirão. E na noite de hoje, 9 partidas vão agitar a 25ª rodada do Brasileirão da Série B. Logo mais, às 7h15 da noite, o Avaí vai receber o CRB na ressacada. A equipe catarinense busca uma vitória após o revés sofrido no último sábado contra o rival Figueirense. Já o time de Alagoas vem embalado depois de bater o Sampaio Corrêa no fim de semana. No mesmo horário, Curitiba e Boa Esporte se enfrentam no Couto Pereira. Vale destacar que o time mineiro permanece na luta contra o rebaixamento, enquanto o Coxa está tentando encostar no pelotão da frente. E como já mencionamos no bloco de futebol goiano, duas equipes da capital entram em campo logo mais às 7h15 da noite. O Atlético vai encarar a Ponte Preta no estádio Antônio Scioli. Isso mesmo, Mariane. O Goiás, que vive boa fase na competição, vai duelar com o Guarani no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Às 8h30 da noite, a bola vai rolar em mais 3 partidas. No estádio Walter Ribeiro, São Bento e Paysandu vão disputar os 3 pontos. E é promessa de jogo disputado, viu? Já que apenas 2 pontos separam as equipes na tabela. O Papão está lutando para sair do Z4, enquanto o time paulista briga para não entrar na zona maldita. E por falar em luta para não entrar na zona da degola, no Alfredo Jaconi, Juventude e Criciúma tem um confronto direto na noite de hoje. As equipes ocupam a 15ª e a 16ª posição, respectivamente, e já estão sendo assombradas pelo fantasma do rebaixamento. No estádio Rei Pelé, em Alagoas, o embate vai ser entre CSA e Londrina. Vale destacar que 10 pontos separam as equipes na tabela. O time alagoano é o vice-líder da competição, enquanto o Tubarão ocupa a 12ª posição na tabela. Às 9h30 da noite, o líder da Série B vai encarar o Figueirense no Castelão do Ceará. Depois de perder para o Goiás na última rodada, o Fortaleza busca uma vitória para se manter diante do segundo colocado da competição. No mesmo horário, Sampaio Corrêa e Brasil de Pelotas fecham a rodada no estádio Castelão do Maranhão. Vale lembrar que Vila Nova e Oeste abriram ontem a 25ª rodada. As equipes ficaram no empate em 1-1 no estádio Serra Dourada. Giro esportivo. A primeira corrida de rua da Companhia de Policiamento Especializado de Anápolis aconteceu no último final de semana e teve um percurso de 5 quilômetros. A competição foi realizada no bairro Cidade Jardim e o evento foi aberto à população. O Wendel Ebel da Conceição, da equipe Choricã, foi o vencedor da categoria masculina. O atleta fez o percurso em 16 minutos e 9 segundos. E a Adriana Oliveira Silva, da equipe Josefa Madalena, terminou a prova com 16 minutos e 15 segundos e foi a campeã da modalidade feminina. Os vencedores foram premiados com dinheiro. O primeiro colocado recebeu R$ 550, o segundo 300 e quem ficou na terceira posição faturou 200. E hoje é dia de fase decisiva no futsal brasileiro.
O Joinville e o Constelações vão se enfrentar em Santa Catarina pelo jogo de volta da Copa do Brasil do Esporte das Quadras. O jogo de ida foi há 2 semanas, lá no dia 22, em Boa Vista, em Roraima. As duas equipes fizeram uma boa partida, mas foi o time catarinense que conseguiu a vitória. Apesar de resistir bem, o clube da casa perdeu por 2-1. Assim, se o time das Estrelas ganhar com 1 gol de diferença, hoje vai levar a disputa para a prorrogação. Já o Jack está a um empate da final, mas o treinador do Constelações tem expectativa alta para o duelo. Olano Matos vai apostar no contra-ataque e no poder de marcação do seu time. Já o treinador de Joinville, Vander Lacovino, confia na defesa do clube de Santa Catarina. O classificado de hoje vai encarar o Corinthians na final. O duelo entre Joinville e Constelações tem início às 8h15 da noite. E a seleção masculina de vôlei vai fazer nos próximos dias os últimos preparativos para o Mundial. A equipe vai viajar hoje para a Alemanha para realizar 2 amistosos antes do campeonato. Os jogos vão ser no dia 7 e 9 de setembro. E o treinador Renan Dalzotto definiu quais são os atletas convocados para o campeonato. Os levantadores são Bruninho e William, os opostos Wallace e Evandro, os 4 centrais são Lucão, Isaac, Maurício Souza e Éder. Os ponteiros são Lipe, Lucas Ló, Cadu e Douglas. E por último, os líberos Thales e Mike. Já a seleção feminina de vôlei jogou hoje pelos preparativos antes do Mundial. As meninas da Amarelinha foram até a Suíça disputar o torneio de Montreux e saíram com a vitória por 3-1 contra a Rússia. Apesar de um começo ruim, a equipe de Zé Roberto conseguiu reparar os erros e virar. Já no vôlei de praia, 2 atletas brasileiras ganharam reconhecimento pela sua temporada. Na premiação do circuito mundial, Duda Lisboa, de apenas 20 anos, foi nomeada em 3 premiações e Ágata em 2. As brasileiras são parceiras nas areias e somaram 9 medalhas de ouro no circuito mundial e 26 ao todo. E a Federação Internacional premiou as atletas em diferentes categorias. Duda ganhou o prêmio de melhor jogadora ofensiva e o melhor ataque. A já experiente Ágata levou o título de atleta mais inspiradora e melhor esportista do ano. Lembrando que a dupla também levou o recorde de maior premiação em uma só competição na última disputa que tiveram. Então elas, além do reconhecimento, também faturaram um prêmio muito bom. E agora falando de surf, 2 brasileiros ganharam as provas que davam acesso à elite mundial da modalidade. Wesley Dantas, de apenas 20 anos, foi vencedor do QS 3000 da Espanha. Enquanto isso, Renan Pulga Pérez, que tem a mesma idade, faturou o QS 1000 da cidade de Carolina do Norte, que fica nos Estados Unidos. Wesley enfrentou Carlos Munhoz na final e levou a melhor ao apostar em aéreos. Essa foi a primeira vez que o surfista venceu o WSL Qualifying Series. Já a competição de Renan era outra. O atleta disputou a QS 1000 Outer Bank e não vacilou em nenhuma etapa. O brasileiro venceu todas as 4 baterias da competição e foi o grande vencedor. No ar, Estação Esportiva, o programa de todos os esportes. Na Universitária são 6h58 e chega ao fim a Estação Esportiva dessa terça-feira, dia 4 de setembro de 2018. Com a apresentação de Udeu Yusuf e Mariana Siqueira. Produções e reportagens de Daniela Versiani, Gabriel Vilela e Tandara Reis. Monitoria de Daniela Versiani, Mariana Siqueira e Tandara Reis. E a orientação do professor Ricardo Pavan, com direção geral de Márcia Boarati. Trabalhos técnicos de hoje foram de Clóvis Henrique e Sandro Alves. O Estação Esportiva é produzido por estudantes de jornalismo da UFG e para sugestões e participações basta ligar para 3521-1936. Uma boa noite, ouvinte, e boa noite, Udeu. Boa noite, Mariana. Boa noite para você, ouvinte. O Estação Esportiva volta amanhã às 6h30 da noite. Na sequência, você fica com o programa A Voz do Brasil. E fica por aqui o Estação Esportiva. A sua resenha diária sobre todas as competições do esporte.
ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG.